vai dizer que ele encontrou 12 cristãos, né, 12 discípulos, mas que ainda nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo de Deus. Né? Provavelmente eles só conheciam o batismo nas águas, então provavelmente eles teriam sido seguidores de João Batista. Então o apóstolo Paulo começa a pregar para aqueles homens e começa a explicar a eles sobre o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Paulo impõe as mãos sobre eles em oração, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a profetizar e falar novas línguas. Aleluias. Glória a Deus. A partir desse momento, irmãos, Paulo começou a pregar fervorosamente em Éfeso. A Bíblia vai dizer que ele pregava anunciando o reino de Deus, convidando a todos, né, ao arrependimento e para a salvação em Cristo Jesus. E Deus, através da vida de Paulo, né, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que Deus começou a realizar muitos milagres e prodígios e maravilhas naquela cidade, através da vida do apóstolo Paulo. A ponto de que quando Paulo ele não tinha como ir até as pessoas para orar por elas, ou aquelas pessoas que estavam enfermas, e até aquelas pessoas também que estavam endemoniadas, as pessoas levavam os lenços que Paulo usava as vestes que muitas das vezes Paulo usava, e levavam até os enfermos, e eles eram curados. Levavam até os endemoniados, e eles eram libertos. Tamanho poder de Deus estava sobre a vida do apóstolo Paulo, tamanho poder de Deus, né, estava ali naquela cidade. Deus estava operando naquela cidade. Então, em Atos vai dizer que aquelas pessoas que começaram a ouvir sobre a pregação do Evangelho, aquelas pessoas que começaram a ouvir sobre os milagres, os prodígios e maravilhas que Deus estava realizando, começaram a crer no nome de Jesus. Começaram a confessar as suas más obras e os seus pecados. E em sinal de arrependimento, aqueles que praticavam ocultismo, que era uma prática muito comum daquele lugar, né? Uma prática de ocultismo, misticismo, começaram a queimar os seus livros daquelas práticas em locais públicos, em praças públicas, em sinal de arrependimento através da pregação do Evangelho, através da vida do apóstolo Paulo. Esse foi o cenário em que surgiu a igreja em Éfeso. Amém? Glória a Deus. E como era a igreja em Éfeso no seu primeiro amor? O amor que essa igreja havia perdido. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja muito fervorosa. Eles não caminhavam pela perspectiva humana. Eles caminhavam pela fé e pela convicção em Cristo Jesus. Eles criam assim como Abraão creu, que a Bíblia vai dizer que creu contra a esperança. Assim caminhavam os nossos irmãos em Éfeso. A Bíblia vai dizer também que Éfeso era uma igreja muito amorosa. Ou seja, eles tinham um amor e um zelo e um cuidado uns com os outros. Eles cuidavam das necessidades dos seus irmãos. Eles se importavam com os seus irmãos ali daquela igreja. Eles se importavam com aquelas almas. Então, era uma igreja amorosa. Paulo vai dizer isso lá em a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, ele menciona isso. A igreja de Éfeso também, irmãos, era uma igreja perseverante. Porque mesmo naquele cenário em que aquela igreja se encontrava, numa cidade totalmente idólatra e pagã, e eles sofriam perseguições por causa disso, aqueles irmãos perseveravam na fé e na caminhada. E a Bíblia também diz que eles combatiam os falsos ensinos, as falsas doutrinas que surgiam e os falsos mestres que apareciam dentro da própria igreja. Então aquela igreja é uma igreja que ela tinha um zelo e um compromisso com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas Éfeso era uma igreja genuína, irmãos. Ela era uma igreja genuína, ela era um modelo de igreja cristã. Mas aqui vai dizer que essa igreja havia perdido o seu primeiro amor. O que significa o primeiro amor? Talvez você se pergunte, o que é isso, o primeiro amor? O primeiro amor é como aquele novo convertido. E eu tive a oportunidade de estar caminhando e caminhar com alguns no Ministério Abraço Fraterno. Observe como eles são. Eles são fervorosos. Eles não perdem um só culto. Eles desejam estar envolvidos em todos os ministérios da igreja porque eles são ativos. Se tem evangelismo, eles são os primeiros a colocar o nome na lista. Eles louvam no culto com todo o coração. E eles são aplicados na leitura da palavra. Eles têm uma vida de oração e de jejum, porque eles querem ser cada vez mais parecidos com Cristo. Eles pregam o evangelho no trabalho, na faculdade, na escola ou em qualquer lugar onde eles estiverem. E eles não se envergonham disso, porque eles compreendem e sabem que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O dia do batismo deles é o dia mais especial de suas vidas.
Isso é o primeiro amor, que infelizmente a igreja de Éfeso havia perdido. Que infelizmente a igreja de Éfeso tinha perdido. O que é o primeiro amor, irmãos? É você desejar conhecer mais e mais a Cristo. Assim como o apóstolo Paulo disse, tudo o que eu quero é conhecê-lo. E ele disse isso depois de já haver dito que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Olha só a mentalidade deste homem. Ele disse que tudo o que ele queria era conhecer a Cristo. É orar como... O primeiro amor é orar como o profeta Abacuque, ele orou e ele orava pela sua nação. Inconformado, ele disse assim, ó, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra nesta geração. Aviva a tua obra neste tempo. Aviva, Senhor, a tua obra em nossas vidas. Isso é o primeiro amor. E eu acredito, irmãos, que não diferente do que aconteceu com a igreja em Éfeso. Infelizmente, eu acredito que está acontecendo com a igreja nesse tempo atual. Nós temos perdido o primeiro amor. Olhe para o seu irmão e pergunte novamente, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Quando John Wesley, irmãos, um grande homem de Deus, que viveu no século XVIII, ele fez uma viagem missionária para os Estados Unidos. Ele saiu da Inglaterra com destino aos Estados Unidos, em 1736. John Wesley conheceu a bordo do navio um grupo de missionários, chamado de cristãos morávios. Muitos já ouviram falar sobre esses cristãos. Eles eram missionários extremamente fervorosos. Então, quando John Wesley observava aqueles homens durante a viagem, ele observava que aqueles homens cantavam e louvavam e oravam fervorosamente a Deus durante toda aquela viagem. E houve um momento que impactou muito a vida de Wesley. Foi quando aquele navio quase naufragou. E aí, em meio a todo aquele pânico, John Wesley continuou olhando para aqueles homens e mulheres, e eles continuavam a louvar, adorar e orar ao Senhor fervorosamente. Então isso deixou Wesley muito impactado e, ao mesmo tempo, ele ficou constrangido. Porque, olha, irmãos, eu estou falando de John Wesley. Quem conhece sabe a obra que Deus fez através da vida dele. E ele ficou constrangido, porque ele percebeu que naquele momento aquela chama que estava naqueles irmãos lhe faltava. E ele chegou a dizer, depois desse episódio, ele falou assim, olha, eu fui para a América pregar para os índios. Eu fui para a América converter os índios, mas quem me converterá? Olha só o que ele disse, quem me converterá? Eu acredito que a sensação que Wesley teve, que John Wesley sentiu, foi a mesma quando a gente assiste hoje, uns documentários da igreja que está sendo perseguidas por amor ao evangelho, nos países que são perseguidos, países fechados, como, por exemplo, a Nigéria, em que os irmãos caminham quilômetros de distância a pé para se reunir em um templo, que muitas das vezes mais um barraco, para louvar e glorificar a Deus com toda alegria e com todo fervor. E aqueles irmãos correm o risco de aqueles extremistas que perseguem os cristãos entrarem naquelas igrejas e matarem todos eles, como acontece muitas das vezes. Mas eles estão ali louvando e glorificando a Deus. E aí quando você olha, pelo menos acontece comigo, e você olha diante da situação daqueles irmãos, o cenário que eles estão e o seu cenário, e você fala assim, olha, eu preciso me converter. Eu não sou um cristão, eu preciso me converter. Então eu acho que foi isso que John Wesley deve ter sentido. Amém? Mas por que o amor se perdeu, irmãos? Por que a igreja tem perdido o primeiro amor? Por que isso está acontecendo nos dias atuais? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler apenas do versículo 10 ao 14. Mateus 24, versículo 10 ao 14. Aqui os discípulos, haviam perguntado a Jesus quando seria o final dos tempos. E aí Jesus começa a falar para aqueles homens, vários sinais que deveriam acontecer. Se puder botar no retro, eu agradeço. Vários sinais que deveriam acontecer, E aí Jesus vem falando de vários sinais e vários acontecimentos que
que iriam anunciar o final dos tempos e a volta de Cristo. Mas nós vamos ler apenas do 10. Mateus 24, do 10 ao 14. Amém? Todos acharam? Naquele tempo, muitos me abandonarão. Isso é Jesus falando. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Então virá o fim. Aleluia. Então, primeiro ponto, irmãos, eu gostaria que você compreendesse. Por que o amor tem se esfriado? Porque nós temos visto o tamanho e esfriamento do amor. O primeiro ponto é um sinal da vinda de Cristo. Ou seja, Jesus falou no versículo 10, se nós lemos, o aumento da iniquidade. Ou seja, o que significa iniquidade? Maldade, pecado. E como consequência do aumento da maldade, da iniquidade, o esfriamento do amor de muitos. Que também é um outro sinal da vinda de Cristo. Amém? Mas veja o que Jesus fala no verso 13. Isso é muito importante agora para nós, para a igreja. Jesus vai dizer, mas aquele que perseverar será salvo. Jesus fala uma série de acontecimentos, uma série de sinais que necessitam e precisam acontecer. Mas ele fala algo muito importante, e isso deve servir para nós. No verso 13 ele diz, mas aquele que perseverar será salvo. Irmãos, eu gostaria que você entendesse uma coisa. A soberania de Deus, ela caminha lado a lado com a responsabilidade humana. Amém? A soberania de Deus caminha lado a lado com a responsabilidade humana. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Provérbios 19, 21. Vou pedir para colocar aqui no projetor. Provérbios 19, 21. Amém? Vamos ler. Vamos lá. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, isso é a soberania de Deus, irmãos. Nada foge do controle de Deus. Todos esses sinais que devem e precisam acontecer é para que o propósito de Deus se cumpra, porque Ele é soberano. E eu gostaria de abrir um parêntese, muito importante aqui, que talvez você fique se perguntando, mas como é isso? O amor se esfriou, é um sinal da vinda de Cristo, e a igreja de Éfeso ainda estava nem no primeiro século, na era depois de Cristo. Gostaria de falar uma coisa para você nessa noite. A partir do momento em que Cristo ele retorna ao Pai, retorna aos céus, inicia-se ali os finais dos tempos. A partir do momento em que ele sobe ao Pai, inicia-se ali o final dos tempos. A diferença para nós hoje, e daquela igreja em Éfeso, naquele tempo lá, é que hoje nós estamos muito mais perto do que antes. Então estamos vivendo o final dos tempos, desde quando Cristo subiu aos céus. E na medida que a gente for se aproximando, a sua vinda, as coisas irão se intensificar. Esses sinais irão se intensificar ainda mais. Amém? Mas Jesus diz, mas aquele que perseverar será salvo. Essa é a responsabilidade humana. É como nós reagimos a esses sinais e a esses acontecimentos, irmãos, que precisam e devem acontecer. Porque o plano de Deus é infalível e nada foge do seu controle. Precisa acontecer todos esses sinais. Amém? Mas a responsabilidade humana é como nós nos posicionamos em relação a esses sinais. É como a igreja reage a esses sinais.
Amém? São sinais, irmãos. Isso é um alerta para a igreja. Isso não deve ser a condição da igreja. Amém? E eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia. Isso não deve ser a condição da igreja. É um sinal e um alerta para a igreja genuína de Cristo. Mas não deve ser uma condição da igreja. Amém? Porque esse mundo é um mundo jaz no maligno. Esse sistema desse mundo realmente é um sistema maligno, que caminha, é um mundo que já está julgado, que já está condenado. Amém? Mas essa não deve ser uma condição da igreja de Cristo. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo 2, vamos ler o versículo 1 e 2. Vou pedir para colocar no retroprojetor. Amém. Vamos lá. Portanto, Romanos, capítulo 12. Pronto. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos lá? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o mundo é um sistema caído. O mundo ele vive uma total crueldade e falta de amor. Mas essa não deve ser a condição da igreja. Olha o que Paulo vai dizer: não se conformem com esse mundo. Embora você esteja neste mundo, embora a gente viva nesse mundo, mas não devemos viver como o mundo. Embora nós estamos aqui neste mundo, a igreja está nesse mundo, nesse tempo presente, mas não devemos enxergar como este mundo e não devemos pensar como esse mundo. É isso que Paulo está dizendo. A gente vive nesse mundo, que já é um mundo jaz no maligno, como a Bíblia diz. Mas você não deve se conformar e moldar a sua forma de pensar de acordo com os padrões desse mundo. Essa é a igreja genuína de Cristo. Ela pensa dessa forma. Ela não se conforma. Nós não vamos mudar esse mundo, porque esse mundo já está condenado. Mas nós não podemos nos conformar com o que esse mundo tenta colocar em nossas mentes. A gente não pode se conformar com o que esse mundo quer que a igreja aceite, quer que nós aceitemos. Nós não podemos aceitar isso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso: não vos conformeis. E o mais interessante é quando ele fala no final: para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na medida em que nós, que temos a responsabilidade humana, como nós nos posicionamos com sinais, com tudo isso que tem acontecido, assumimos a nossa responsabilidade como igreja, nos posicionamos e não nos conformamos, como o apóstolo Paulo disse, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você crê nisso, irmãos? Aleluias. Então, irmãos, o esfriamento deve ser apenas um sinal, um alerta, mas não uma condição para a igreja genuína de Cristo. Jesus vai vir buscar uma igreja viva. Jesus irá vir buscar uma igreja viva e não uma igreja morta. Amém? Você crê nisso? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Olha o que Jesus vai dizer. Isso é para a igreja, para aqueles que realmente tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Vamos ler. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado,
e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Amém? Para que vejam as suas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa ser o sal. A diferença nesse mundo tão sem sabor e perdido, tão amargo. A igreja de Cristo, ela precisa ser a luz, que ela vai iluminar as trevas que esse mundo vive. E Jesus, ele disse o seguinte, que não é o suficiente apenas ser a diferença. Se você observar no versículo final, Jesus vai dizer isso, que nós lemos. O mundo, ele precisa também ver em nós a diferença. Então, nós precisamos ser a diferença, ser sal e ser luz. Mas o mundo também precisa ver em nós essa luz e essa diferença. Amém? E o mundo, ele caminha totalmente para um destino e um caminho contrário, né? Uma falta de amor, uma crueldade, como nós vemos. Mas Jesus, ele fala algo importante. Ele fala assim, que aqueles que verdadeiramente são seus discípulos, eles seriam reconhecidos pelo amor. Ou seja, quando nós amarmos uns aos outros, aí o mundo vai enxergar que nós de fato somos discípulos de Cristo. Mas não é um amor, irmãos, gerado por emoções. É um amor gerado por fé e convicção em Cristo Jesus. É uma mudança de entendimento, é uma forma de enxergar, é uma forma de encarar as coisas, de olhar diferente do como esse mundo olha. Não é uma emoção. Quando eu estou falando amor aqui, é uma mudança de entendimento. É uma fé e convicção em Cristo. Não é nutrido por emoções. Charles Spurgeon, um pastor do século XIX, batista, ele diz o seguinte, que os convertidos que nascem emocionados, eles morrem quando a emoção acaba. Então não se trata de emoção, nós não somos movidos por emoção, somos movidos pela fé e convicção em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que eu gostaria de observar aqui, porque o amor tem se esfriado, porque temos vivido cada dia mais dias piores dos que os outros, porque as nossas expectativas não estão onde o nosso coração deveria estar. Amém? Porque as nossas expectativas não estão onde deveria estar. Olhe para o seu irmão do lado e pergunte de novo, onde está o seu coração? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler do versículo 19 ao 21. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Irmãos, eu falei aqui dos irmãos que estão na África, na Nigéria. Eles andam quilômetros a pé para louvar a Deus e cultuar em barracos. E eles louvam com todo fervor e glorificam a Deus com todo o coração, correndo o risco de a qualquer momento alguém entrar naquele lugar e matar todos eles. Nós estamos aqui em um país livre, com ar-condicionado. Amém? Vamos pensar sobre isso. Como é que nós estamos louvando a Deus? Amém? Irmãos, esse despertamento não é para vocês. Primeiro começou em mim. Amém? Vamos ler. Mateus 6, 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Há muito tempo atrás, nós estávamos no abraço fraterno, antes da gente ter assumido, e estávamos com um ritmo muito fervorosos, né? E aí aconteceu uma situação que me deixou muito triste, muito decepcionado. E aí um certo dia eu estava aqui
na Vila Prisco, e o nosso pastor Alex, ele me chamou e falou: Deco, o que é que está acontecendo? E aí eu fiquei assim sem entender. Ele falou: não, porque você estava de um jeito e agora está de outro. E aí eu falei para ele assim: mano, eu estou dando meus passos para trás. E aí Alex falou uma coisa muito importante para mim naquele dia. Ele falou assim: mas Deco, isso mostra muito onde está o nosso coração. E de fato, irmãos, isso mostra muito onde está o nosso coração. E aí eu te pergunto novamente essa noite: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque Jesus vai dizer que onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E Jesus, ele já dá a receita antes de falar isso. Ele já diz para a gente buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus e as coisas que são eternas. Como Paulo vai dizer, que é mais valioso do que o ouro refinado, porque o ouro é perecível, mas essas coisas são eternas. A salvação, as coisas que vêm de Deus. Então, onde está o seu coração nessa noite? Onde está o seu coração nessa noite? Continuando a ler Mateus, ainda no capítulo 6, vamos ler o versículo 22 e 23 agora. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são? E eu gostaria de te perguntar, fazer uma outra pergunta. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Onde está o seu coração e para onde você está olhando? Irmão, sabe por que é importante? Porque para onde nós estamos olhando, isso determina em qual direção o nosso coração caminha. Amém? Para onde nós estivermos olhando, isso determina em qual direção o nosso coração está caminhando. Observe Pedro. Os discípulos, eles estavam ali, em alto mar, e Jesus aparece para aqueles homens de madrugada. E aqueles homens se assustam e chegaram a acreditar até que seria um fantasma. E aí Jesus diz para eles terem calma e se identifica. Então Pedro, ele diz: se és realmente o Senhor, me faz ir até aí. E aí Jesus fala: venha, Pedro. Então Pedro, ele começa a andar, irmão, sobre as águas. Um homem comum, um pescador iletrado. Ele começa a andar sobre as águas, porque o olhar de Pedro estava fixo em Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, Pedro, ele tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para o vento, para as ondas, para o mar, para a dúvida, e isso fez com que Pedro parasse e afundasse. Então eu te pergunto hoje, nessa noite, para onde você está olhando? Onde está o seu coração e para onde você está olhando? Eu vi muitas pessoas na minha caminhada na fé caírem, infelizmente, e terem o seu amor esfriado, porque eles estavam olhando para outro homem e não para Jesus. Eu vi muitos caírem. Na medida que aqueles homens caíram, aquelas pessoas que estavam olhando para elas também caíram. Não vejo problema em você ter alguém com um grande exemplo, mas o seu olhar tem que estar fixo principalmente em Jesus. Amém? A pessoa que eu fui criado era um grande homem de Deus, pastor, e hoje ele não está mais nos caminhos do Senhor. E ele era uma referência para mim, era um exemplo. E hoje, infelizmente, ele não está mais nos caminhos do Senhor. Mas para onde nós estamos olhando? Então não tem problema você admirar e ter alguém como um exemplo, como nós olhamos para a Bíblia e vemos vários homens de Deus que são exemplos para nós. Mas o nosso coração, o nosso olhar tem que estar fixo em Cristo, porque é o que vai determinar para onde seu coração estará seguindo. Amém? Glória a Deus. Para onde você está olhando? E eu vou concluir agora. Amém? Vamos voltar lá para o início, para Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Então a gente vai se perguntar nessa noite: o que é que eu preciso fazer? Onde está o meu coração? E o que é que eu preciso fazer para voltar a esse primeiro amor
O que eu preciso fazer para voltar às primeiras obras? A instrução está aqui, em Apocalipse, versículo 5. Vamos ler. Portanto, lembrem-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrependerem, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O primeiro ponto é lembrar de onde caiu. Você precisa identificar em que ponto foi da caminhada cristã que você parou. Parar necessariamente não significa sair da igreja. No instante eu vou falar sobre isso. Mas onde foi? Em que momento da caminhada você perdeu o primeiro amor? Qual foi esse ponto exato? Essa é a primeira reflexão que você deve fazer. Lembrar de onde caiu é um convite a uma reflexão. E a reflexão só você pode fazer por você. Eu não posso refletir por você e você também não pode refletir por mim. É um convite para cada um de nós. Então eu te convido nessa noite, reflita, reflita, reflita. Amém? Esse é o primeiro convite à reflexão. Lembrar de onde caiu. Ou seja, o ponto onde foi que você parou. O segundo ponto de lembrar de onde caiu significa também você entender e compreender o que foi que te fez cair. Você precisa lembrar e refletir sobre isso. O que foi que te fez parar na caminhada? Onde foi que você parou? E o que foi que fez com que você parasse? Não sei, uma palavra de alguém, uma falta de perdão, um pedido de perdão. Eu não sei. A reflexão é cada um de nós. Eu faço a minha reflexão e você faz a sua. Cabe a cada um de nós a responsabilidade dessa reflexão. Esse é o primeiro ponto. Abra sua Bíblia em Lamentações, rapidinho. Capítulo 3, versículo 40. Vamos lá. Examinemo-nos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Amém? Examinemo-nos. Nós precisamos nos examinar. Examinar, irmão, significa você, esquadrinhar significa você examinar minuciosamente. Ou seja, você fazer essa reflexão total dentro de você. Isso significa esquadrinhar. Amém? O segundo ponto, está lá em Apocalipse 2, no versículo 5, é se arrepender. Né? Lembrar de onde caiu, que é uma reflexão, você precisa lembrar onde você parou e o que te fez parar. O segundo ponto é se arrepender. Né? Naquela carta vai estar lá. Se arrependam-se. Se arrependam-se. Arrependimento, irmãos, né? Ele começa com reconhecimento. Você precisa reconhecer. Nós precisamos reconhecer a nossa situação. Né? Nós precisamos. A igreja precisa reconhecer a situação. E depois não é o suficiente. O reconhecimento não é o suficiente. Precisamos também um ato de confissão e arrependimento. Amém? Há um tempo atrás eu estava com Gabi, minha esposa, e a gente estava passando por alguma situação e eu não lembro agora o que foi. E aí, diante daquela situação, eu reagi de uma forma. E eu lembro que Gabi chegou para mim e falou: antes você tinha mais fé. E aquilo me doeu. E eu pensei, de fato. Então, nós precisamos reconhecer. Eu precisei reconhecer, né, devido à caminhada, que às vezes a fé vai esfriando. Então, eu precisei reconhecer. Nós precisamos reconhecer. O reconhecimento, né, para o arrependimento é o primeiro passo. Mas isso não é o suficiente. Um ato de confissão e arrependimento, ou seja, nós precisamos confessar ao Senhor as nossas causas em arrependimento, confessar os nossos pecados, confessar nosso esfriamento, nossas faltas em arrependimento. Isso faz parte de se arrepender. Veja o que diz em Provérbios 28, 13, não precisa abrir. Provérbios 28 vai dizer que aquele que se arrepende, né, e deixa, ele alcança de Deus a misericórdia. Aquele que se arrepende e deixa, alcança de Deus a misericórdia. O que significa se arrepender? Se arrepender é você fazer um caminho contrário
do qual você estava seguindo e que não agradava a Deus. Isso é arrependimento. É você dar meia volta e fazer o sentido contrário. Se nós estávamos caminhando para uma vida fria, falta de zelo, falta de amor pela obra, falta de amor pelas almas, nós precisamos retornar para o sentido contrário. Amor pela obra, amor pelas almas, amor por Cristo. Amém? E o terceiro ponto é voltar às primeiras obras, como está lá na carta do Apocalipse. Observe, irmãos, voltar a primeiras obras. Isso é muito perigoso. Porque observe que a igreja em Éfeso, ela continuou praticando obras. Ela tinha um certo zelo pela sã doutrina. Mas a ortodoxia, ela não significa, a ortodoxia, ela não significa amor. A ortodoxia faz parte do amor pela obra. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos voltar a praticar as primeiras obras. Muitas das vezes não é simplesmente, pessoas pararam de praticar as primeiras obras simplesmente praticando. Mas é a diferença como se está praticando. A chama, o amor. Amém? E isso nós precisamos estar atentos, porque muitas das vezes a gente está ali fazendo e trabalhando no automático e achamos que estamos fazendo as obras, como foi a igreja em Éfeso. Apenas por uma ortodoxia, um zelo pela palavra, as leis de Deus, pela sua palavra. Mas isso não é perigoso. Isso é perigoso, porque isso pode deixar muitas pessoas confusas. Ela pode achar que realmente está no caminho certo, sem às vezes estar. Então nós precisamos avaliar como nós estamos caminhando e voltar de fato às primeiras obras. Ou seja, observe na carta, voltar às primeiras obras. A igreja não havia parado de praticar obras, mas voltar às primeiras obras. Amém? Glória a Deus. E para concluir, irmãos, eu comecei contando a vocês a história de John Wesley, um grande homem de Deus. Quando John Wesley voltou daquela viagem que ele havia feito para os Estados Unidos, a Inglaterra já estava em um declínio espiritual, moral e social. As igrejas estavam frias e praticamente vazias. Havia um total desinteresse espiritual naquele país, naquela nação. As pregações nos púlpitos eram praticamente uma breve leitura monótona. A Inglaterra estava passando por um momento terrível. Mas Wesley foi aquecido pelos cristãos que ele conheceu a bordo do navio indo para os Estados Unidos, pelaquela chama daqueles cristãos. E Deus começou a usar John Wesley. E ele começou a viajar por toda a Inglaterra pregando. Inglaterra e Reino Unido. E ele viajava a cavalo. E ele começou a pregar. Ele pregava nas igrejas, nas ruas, nas praças, nos presídios, nos hospitais. Aonde ele pudesse, ele estava pregando. E para concluir, irmãos, através da vida deste homem de Deus, Deus sacudiu a Inglaterra. E Deus incendiou aquela nação com total avivamento, que é considerado por muitos hoje o maior avivamento da história daquele país. As pessoas voltaram a ter entusiasmo em ir para a igreja. Houve uma mudança naquela nação. No cenário espiritual, no cenário moral, no cenário social. Deus transformou. A ponto da Inglaterra, entre o século XVIII e XIX, se tornar se não o maior, um dos maiores celeiros de envio de missionários para todo mundo, para toda parte do mundo. Através do coração de um homem que estava totalmente reaceso pela chama do primeiro amor, pela chama do Evangelho. Amém? Então eu te pergunto, por que Deus usou estes homens? Por que Deus usou Paulo, lá em Éfeso? Por que Deus usou João, o apóstolo João? Por que Deus usou Pedro? Por que Deus usou o próprio John Wesley? Será que eles eram pessoas sobrenaturais? Primeiro ponto. Porque Deus usou pelo seu propósito soberano. Amém? Por isso. E o segundo ponto. Porque quanto mais profundo seu coração estiver em Cristo, mais coisas extraordinárias você viverá em Cristo. Amém? Então eu termino esse sermão te fazendo a mesma pergunta.
onde está o seu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade.